Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, bem-vindos a mais um. Nada Necessário podcast. E hoje a gente está aqui com essa pessoa incrível. É um prazer inenarrável. Eu sempre quis falar essa palavra. Um prazer inenarrável. Até que enfim, alguém que a gente gosta aqui nesse programa. A gente fala isso pra todo A mundo. gente fala isso pra todo mundo. Poxa. Andressa, fale um pouquinho aí sobre você, Andressa. Me diga quem é você. Pronto. Meu nome é Andresa. Eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho como psicóloga clínica. E acho que é isso. Aí a gente vai se conhecendo aos poucos. Já tem quanto tempo já isso? Que tu atua nessa área? Acho que 3 ou 4 anos. Fica assim pra mim. Já que tu se formou Eu e tudo fiquei com mais. vontade de perguntar quantos anos tu tem agora, mas eu não vou perguntar porque eu não sou delicado. Não pergunta, cara. Não falo. Fez teu curso foi aqui que tu fez? Não, eu fiz o meu curso no interior de São Paulo. Né, na Burguesa. Universidade de Taubaté. Não, Taubaté é cidade da grávida. Ô, tristeza Não pra é Taubaté. mentira. Mas não era uma faculdade falsa, né? Não era. É verdade. Eu fico com pena do pessoal de Taubaté aqui. Realmente, Qualquer coisa, cara. eles falam que é Qualquer falso. coisa é meme, né? Você tem uma Também. cidade histórica com todos os seus coisas, mas só é lembrado pela grávida. Exatamente. Lá o pessoal fala muito sobre esse assunto. Pior que não. É uma vergonha, eu acho. Eu morei lá há 5 anos. Eu nunca vi. Alguém falar sobre? Não lembro. É que nem Varginha, e Varginha também, o Não, mas pessoal de lá Varginha não... o pessoal fala bastante. Mas eles tem não até é... monumento lá. Mas é meio que ponto turístico, assim, mas disse que o pessoal mesmo... As pessoas mesmo que participaram lá do... Participaram não, que dizem que viram, né? Eles têm vergonha que só, tipo, eles não dão Ele entrevista, disse que quando não falam. sai, o pessoal só pergunta se tem ET lá em Varginha. Tanta coisa pra perguntar. Só perguntei E isso. no Taubaté, só pergunta da grávida, né? Eu falo em Taubaté, a grávida de Taubaté. Eu fico sempre Foi um que eu momento. vou falar que onde eu fiz, né, o curso, eu sempre fico, será que a pessoa está acreditando? Será que ela tá achando que eu tô brincando? Como é que Fiz em Taubaté. A Unital. Taubaté, Ainda veio interior de São Paulo. as meninas do parkour também, que nos ajudaram muito. É verdade. Gente. Mas Tem como... muita coisa. Eu acho que elas deviam ter pego aquilo como uma coisa boa, cara, e não ou ficar revoltada, porque... Porque se for se foi revoltar engraçado, com a internet é uma loucura. Mas como tu descreveria atuar na área de psicologia hoje em dia? Tu acha que é mais fácil ou mais difícil do que 10 anos atrás? A gente sempre faz esse paralelo com antigamente, porque eu acho que a gente é velho mesmo. Quando tu faz essa pergunta, tu quer saber no geral ou a minha atuação? Geral, de maneira geral. Eu acho que no geral a gente tem avançado, né, em muitas coisas, principalmente agora nesse contexto de pandemia, né? Eu acho que deu uma visibilidade maior para a importância de se cuidar da saúde mental, né? Da importância da área da psicologia como uma ciência que importa, né, para o nosso cuidado diário. E, assim, pessoalmente falando, foi difícil. Esse período da pandemia, né? A atuação durante a pandemia ainda está, né? Mas complicado, porque nós somos seres humanos também, né? Enquanto profissionais. E eu acho que é um momento que a gente nunca passou antes. Porque já é pandemia, já passamos, mas na era tecnológica que a gente... Nossa sociedade pós-moderna ainda não tinha passado por algo parecido no nível mundial. Eu não me recordo de nada disso. Bem, não. Só nos livros. Primeira vez que a gente tá passando por uma situação dessa. Eu lembro um pouco da época da gripe aviária, na época da H1N1, mas foi longe, tipo, do que foi o Covid. Foi uma coisa que a gente não chegou a viver na prática, né? Porque, tipo, eu me lembro que... Eu acho que a gente sofreu nas consequências da minha família, né? Porque na época, em 2005 para 2006, a gente trabalhava com frango. Nossa família tinha uns abatedouros. E na época da gripe aviária, a gente teve que fechar, porque foi uma época que as pessoas não consumiam frango.
Aí a gente faliu nessa época. Foi em 2006 isso. Foi uma parada que a Aí gente sentiu. foi também meio que também da época da vaca louca, né? Então, Mas só eu me que lembro a gente que foi. sentiu essa parada aí. Mas eu era criança, pra mim, Também tanto faz. Eu lembro. só via no jornal e Eu não tô nem lembrando o que é isso. ela é jovem, Ela é desculpa, jovem, ela é desculpa, a jovem. Opa! gente é velho. Mas assim, não foi nada comparado ao Covid, que eu me lembro que a gente tava aqui numa boa, quando penso que não, tava todo mundo em casa e ninguém 15 sai, dias, 15 vamos dias passar isolados, uma só isso. De quarentena e repente, depois. estamos A, aqui ge- ainda em a pandemia. gente teve um episódio aqui com meu irmão, né? Que foi o Jean. Aham. E a gente falando, né? Como surgiu pra gente, né? A gente inaugurou o bar dele no dia do meu aniversário, dia 15 de março. E na mesma semana do ano passado, de março do ano passado, fechou tudo. Tipo, na semana que ele abriu o bar, ele teve que fechar. Oh, tristeza. Aí a gente, não, vai ser só. Ah, na minha cabeça era 40 dias, né? Por quarentena, 40 Uhum. dias. Só que Aí, não. não, é 15 dias em casa só. Eu, tá bom, que bom. Uhum. Acabou que ainda estamos nessa ainda. Ainda Mas estamos aqui. tá normalizando aí de uma certa forma. Assim, nesse meio período de lá pra cá, pelo menos eu digo assim, na minha parte, eu acho que eu sofri bem altos e baixos, questões psicológicas, né? Porque como eu falei, é uma situação que a gente nunca passou, né? Mas assim, tu como profissional, como tu chegou a atender alguém em situação que ficou mais séria ou não chegou a Fazia passar por atendimento isso? remoto, É? essas coisas? Então, a gente passou por muitas mudanças na atuação também, né? Porque o atendimento online, né? Esse atendimento remoto, ele existia, né? Mas poucas pessoas aderiram a isso, né? Poucos profissionais. Então, com a pandemia, pela falta de contato com outras pessoas, né? Por conta do Covid, a gente foi tendo que se adaptar, né? Eu mesma, eu achei que eu nunca ia fazer isso. Nunca ia ser atendida online e nunca ia atender online naquele momento, né? Mas como as coisas mudam, tudo muda e a vida é mudança, infelizmente nessas condições, eu estava trabalhando, né, no interior daqui, do Piauí, e aí foi bem no início da pandemia que eu entrei. Então, eu passei 2 semanas trabalhando, e fiquei 15 dias, né, que foram os 15 dias iniciais, e depois logo todo mundo retornou, porque eu estava lá na área da saúde, né, então eu não parei de trabalhar. E só esses 15 dias. Então, foi feita, né, essa reunião, esse manejo de como seria feitos os atendimentos. Então, na época, eu só estava trabalhando lá no início. E tinha que fazer as visitas presenciais, porque não para, né, a área da saúde não para. E, em alguns momentos, né, eu tive que fazer os atendimentos remotos, né, o atendimento online para pessoas que estavam com Covid. Né? Então, muitos pacientes, né, muitas dessas pessoas que foram atendidas por mim, ansiedade, né? Era um dos sintomas principais, né? Aí imagina como o profissional lidar naquele momento também sem saber, né? E se adaptando no início de tudo para construir um manejo que seja bom, né, para aquele momento. E acabou que eu fiquei uns meses também sem terapia, porque psicólogo também faz terapia. E por conta disso, né? Tipo, eu achei que eu não ia fazer terapia online, não dava certo. Aí eu me peguei num certo momento, já depois de alguns meses atendendo, trabalhando, né? Nesse contexto, falei, não dá mais. Vou dar essa chance, né? Essa oportunidade. E aí eu voltei para minha terapia de forma online e ficou assim, acho que até o início desse ano. É bom, é eficaz, é ótimo, né? Mas eu ainda prefiro o atendimento presencial. Presencial sempre é melhor, tem atendimento presencial. São as preferências de cada pessoa, né? Eu vejo a. Como que eu falo? Que funciona, né, das duas formas, mas que eu gosto mais, eu me sinto mais à vontade da presencial, porque o online
imagina, tá todo mundo junto, né? A família inteira tá ali. Às vezes tem um fator que tá sendo gerador de problema, né? Psicológico ali, A pessoa está tá atrás na. da porta. Sim, às vezes tá passando atrás. Exatamente. Então tem todo, né, esse contexto de achar um lugar legal, né, que a pessoa se sinta segura pra desabafar, né, pra falar e estar ali presente, né, e sem amarras pra conseguir, né, ter esse diálogo Acho que entre o profissional e durante a paciente. pandemia mesmo, assim, lá em casa tinha uma pessoa que estava sendo atendida dessa forma e era Uhum. bem complicado para ela ter um horário legal, ter um espaçozinho para ela falar. E de vez em quando ainda passava alguém assim por detrás. Era eu, no caso. Exatamente. Que a gente Viu nunca como é sabe. ruim? É ruim, muito ruim. E É, já entendo. aconteceu assim uma vez a pessoa, um fator problema também meu, tá ali querendo chorar, falar alto às vezes, né? Porque a gente gosta de extravasar quando a gente Sim. tá dessa forma, né? A gente que tá ali com um profissional quer estar inteiramente ali e livre de julgamento nenhum, que é dessa forma que a gente tem que se sentir mesmo. Se estiver julgando em algum momento, tá errado, tem alguma coisa errada. Não tá certo. Conversem com os terapeutas de vocês. E aí tava lá e a pessoa não consegue, né? Verbalizar, não consegue, não funciona muito bem. Então, A pessoa não se sente à vontade, né? exatamente. A parada de uns 10 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso a algumas informações e não se falava tanto sobre ansiedade, depressão, esses assuntos assim que ficava de uma forma muito superficial e sempre ficava aquela parada do é frescura ou é falta de taca ou é falta de trabalho. Ou com nós que era eu e o Carlos André que era religioso, a gente falava que era falta de Deus. A parada de uns 10 anos atrás, aí já estava começando a se falar sobre isso, mas de uma forma muito superficial. E como tu vê hoje que é tanto falado, viu uma melhora. Pergunta como assim? Se tá melhor hoje de se falar sobre isso, se as pessoas procuram mais, se as pessoas. Procuram mais. Recentemente eu atendi um caso parecido, assim, de pessoas bem religiosas, em que a filha é. Em que a pessoa é religiosa também. E aí a família não quer acreditar que a menina, né, que a pessoa tem um transtorno, né? Está passando por um momento difícil, né, psicologicamente, e que precisa olhar a saúde mental. Então, mesmo com esse receio, né, de não saber se vai funcionar ou não, foi ali atrás do atendimento, né, do acompanhamento psicológico para aquela pessoa da família. Então, eu acho que sim, né? Tem mudado, Mudado, né? Tem né? mudado. Eu acho que a gente está começando a caminhar para frente nesses assuntos, né? Porque realmente era mais difícil, antigamente era tabu se falar, se a pessoa, a criança ela não podia ser mais quieta, que já dizia que ela não bate bem na cabeça, esse menino não tá certo e tal e tal. Mas eu creio que tem muito a se melhorar ainda. E eu creio que ainda foi mais pior do que a 10. Eu acho que é que eu sempre falo, a gente sempre Com estamos certeza. vivendo na melhor das épocas, não tem muito que melhorar, mas já foi muito pior. Idade média, você tacava fogo na pessoa, se a pessoa fosse É. diferente, qualquer Qualquer coisa, pensamento diferente, qualquer se tacava pensamento fogo. diferente, tacava fogo. Não tinha esse pensamento crítico, a liberdade de expressão, né? Tudo Sim, sim. mais. Até minha mãe tá falando mesmo sobre a escola onde a minha sobrinha, né? Minha sobrinha tá estudar, vai lá e eles têm acompanhamento, né? Todos os meninos e cada um tem acompanhamento específico para cada um, né? Porque nem todos são iguais, uns mais quietos, uns mais Uhum. danados. E é bem, muito interessante, que na minha época de creche, menina, era todo mundo é igual, e se for diferente é na palmatória. Eu era, Eu não hiper- cheguei a pegar Exatamente. palmatória não, mas já me mostraram, entendeu? Já, aqui, ó, existia, tá aqui, ó, mas eu nunca era, cheguei a hiper, Dentro da ver sala. dentro da sala. eu era Que hiperativo, absurdo. Não, muito. mas eu não vi bater em alguém realmente bater, entendeu? Só usaram assim, de, olha, no meu tempo era isso aqui, ó, Pra tal. ameaçar. É, foi Aham, só ameaça psicológica, só de leve, De tranquilo. É, leve, de isso leve, aí fica tranquilo. pra vida tranquilo. toda. Tranquilo. Eu era hiperativo e eu era proibido de participar de algumas coisas. Tipo, é,
Na alfabetização, eu lembro. Muito engraçado isso. A gente foi. Tinha a dança do coco. Era uma dança bem paia mesmo, que as crianças ficavam só rodando numa roda e batendo os cocos assim pra cima e pra baixo. Aí no ensaio, eu cheguei, eu peguei os cocos. A professora pegou e me tirou. Poxa, só por isso. É porque eu ficava fazendo outras coisas, né? Mas eu queria incrementar a dança, queria deixar mais bonito. Eu acho que. Já ouvi essa história. Sim. Aí na colação de grau também eu fui proibido de fazer a colação de grau. Porque ninguém queria dançar comigo. Me se traumatizou. Não. As pessoas não têm cuidado, né, com as crianças. Festa junina também, ninguém queria dançar comigo. Olha, Nossa, tá isso tá vendo? deixando a gente triste Aproveitando. Não, mas eu também não dançava comigo. Na verdade, eu não dançava porque eu nunca soube dançar. Eu sempre. Eu não sabia dançar, sou pôde dançando. Feio dançando. Eu era criança estranha. Mas eu gostava. Eu era feliz. Isso era o que importava. Mas, assim, aproveitando que a gente tá falando disso também, né, e da psicologia, né, fazendo esse link, as pessoas, elas não... Os adultos, né, eles não têm esse cuidado com a criança, tem o cuidado com o outro adulto, mas com a criança tem só que obedecer. Mas se as crianças um dia vão se tornar adultos, a gente tem que cuidar deles E mais desde ainda, né, que é cedo. começo de vida. A criança Exatamente, é onde tá aprendendo tudo. E aí faz uma coisa dessa, né, que fizeram com ele. Tô traumatizado. Mentira, tá de boa. Faz é logo uma sério. sessão aqui, vamos sair daqui. Uma sessão logo. Não quero chorar hoje. Por Sessão favor. grátis hoje. Não, pequenas coisinhas do dia a dia, né, que parece que não afeta, mas se for juntando, né, Sim. vai afetar. Colhendo os frutos. Vi gente falar que não é bom dizer que a criança é boa nisso, ou a criança é muito inteligente, que acaba criando uma expectativa ou pressão. Eu vi isso com uma menina que falou, que disse que a mãe dela disse que ela era inteligente, ela cresceu com isso e hoje se acha, se vê decepcionada por não cumprir a expectativa que a mãe dela colocou nela. Meio a que síndrome isso. do Benjamin Button ao contrário. Justo. Mas aí é uma expectativa da mãe dela, não é dela. É que né? no caso ela disse que ouviu isso da mãe dela quando era criança e se sentiu, não, eu sou realmente inteligente e tal, e no futuro não se tornou uma pessoa incrivelmente bem sucedida, talvez não como a mãe dela disse que ela seria, ou que ela acreditou que seria. E como tu vê isso? É realmente clinicável, eu não sei como é a palavra, psicologicamente viável isso? Realmente acontece? Olha, eu não sei te responder essa pergunta. Eu me coloco nesse lugar de não saber, porque a gente não sabe de tudo. Porque cada caso é um caso, né? E é muito complexo. Exatamente. Você dizer ainda mais a vida da pessoa todinha baseada numa... Como eu Exatamente. ficava nessa dúvida. Será se é realmente bom você dizer para uma criança, incentivar uma criança? Eu acho que incentivar é sempre bom. Estou tentando achar a palavra aqui. Estimular ou meio que botar pressão. Não é pressão. Eu sou péssimo com as palavras, como tu tá vendo. Mas Somos todos. não é isso que eu queria dizer. Colocar um peso, né? Um peso de que você é bom nisso e você tem que ser bom nisso e tal. Eu acho que tudo com a rigidez, acho não. Isso é estudo comprovado. Tudo que é feito com muita rigidez ou com muita cobrança, isso afeta alguma área da nossa vida, né? Então, eu acho que as coisas têm que ser levadas com mais leveza, né? E menos excesso. Imagina a gente viver o tempo todo fazendo coisas consideradas certas, entre aspas, e não receber um elogio, não receber um incentivo, né? De, nossa, né? Muito bem que você fez isso, nossa... Que bom, né? Tá lindo. Faça mais vezes. Isso é ótimo. Eu gosto, vocês não gostam? Todo mundo. Exatamente, uma criança também. Então, se a gente não ganha um elogio por algo que a gente fez de bom, ou a gente não ganha também uma atenção ali, uma chamadinha de atenção, né? Lógico, de forma afetuosa, não precisa ser de forma tão rígida, porque a vida com rigidez ela não flui, não acontece. Fica estagnado em uma coisa só, né? E por isso que se tem prejuízos posteriormente.
Então, acho que tudo em excesso. Tudo no bom senso. A palavra que eu Eu, mais cre- gosto eu, na eu minha vida é cresci bom muito, senso. eu cresci muito com aquela frase, não fez mais que tua obrigação. Era muito engraçado do jeito que meu pai falava. Parece que nada que tu faz tem valor, né? É nada, é muito massa. É, mas se não faz, a gente apanha, né? Não. Lá em casa a gente nunca apanhou, cara. Era muito engraçado. Apanhou. Nunca. Aí eu, Pois, quando eu, muito às bem. vezes vem quando eu tô com meu pai, Não tem história pra contar, não. eu falo com minha mãe, você devia ter batido na gente, mas ela, pra quê? Não ia servir de nada. Não ia prestar pra nada. Não serve de nada você bater. Mas meu pai era meio bruto mesmo, muito bruto. Mas só que ele nunca teve coragem de fazer essas coisas. Porque ele apanhou, né? E ele sabe que era ruim. Aí ele leva isso como um exemplo. Ele nunca fez isso. Com Com certeza. nenhum dos quatro. Infelizmente, eu tive a minha infância vivenciada com esses tipos de coisas, né? Coisas eu falo de punição por forma física, né? Infelizmente. E eu hoje, né, não por ser psicóloga somente, mas enquanto pessoa mesmo, porque eu não sou só isso. Eu acredito que não vale a pena, não é a melhor forma de se educar alguém, né? Por que Dessa adulto forma. é tão incompreensível com criança? E é tão compreensível com adulto? Se um adulto quebra um copo, a gente vai lá e se preocupa se o adulto se cortou ou se o adulto... A gente não tem problema, eu resolvo, eu limpo, dou uma visita. Mas quando é uma criança que derruba um copo e quebra alguma coisa, É que a gente tem uma cultura assim muito. a gente vai logo bater e fala assim, presta atenção, mão de bosta. Na verdade, é aquela coisa do. Coisa não, né? Aquela frase do Paulo Freire que o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Então, a família ela veio mudando muito, né? No decorrer dos anos e tudo mais. E isso também foi mudando. Tem, tipo, vários tipos de estilos parentais. Inclusive, isso foi tema do meu TCC, mas eu não vou falar sobre isso. O TCC é o. Esqueci, mas vocês sabem. A casa dela tá passando Eu por isso. tô no ponto de entregar esse negócio. Sofrimento, É né? É triste. árduo. A gente já falou Ainda muito mais, sobre TCC aqui, não é? sim, ainda mais nessa época que é de orientação à Manda, distância, né? manda pro professor, volta. Manda pro professor, volta. Nunca tá bom, né? Mas assim, só pra concluir, é como se fosse nesse ciclo vicioso, né? De meu pai me bateu, eu vou bater também. E sou eu que mando, né? Os pais que mandam, os adultos que mandam, e vocês vão ter que obedecer sem poder questionar, sem entender o porquê qualquer coisa está acontecendo ali, né? Seja bom ou ruim. Então, isso foi mudando, né? Ainda bem. Minha mãe e meu Hoje tem pai, mudado muito obrigado, bastante. mãe e pai, por vocês não Eu terem batido. apanhei umas vezinhas, mas Eu deu nunca nem não. pra não lembro exatamente da taca, mas eu lembro, eu apanhei. Né? Mas só que, tipo, nunca precisou muito, só em casos extremos, assim, Extremos. né? Porque, tipo, meu pai sempre foi grandão, eu via meu pai como uma montanha. Né? Tipo, ele falou grosso comigo, eu já tava. Não fui eu, não. Já tava me desmanchando já, Socorro. de socorro. Então nunca precisou muito, mas sempre tem uma hora assim que a gente extrapola os limites. A mãe é a super apoiadora. Uma vez eu taquei fogo, quase taquei fogo em mim mesmo. Mas, não, Lá em casa lá em casa a gente tem o Jean, né, cara? Era danado já. Não, o Jean, ele era... Ele já quase botou fogo na casa da vizinha. Eita. Tipo, o fogo ficou altão, assim. Tipo, a gente ficou desesperado tentando apagar. Ele botou fogo no quintal dela. Por que ele Mentira. tocou fogo no Eu era criança, a gente não vai Vai saber por imaginar, quê. né? E o Criança. Jean No meu caso, eu não era exatamente fogo, porque não tinha como, foi areia quente. Que eu brincando de vulcão. Aí eu fiz um vulcão enorme, assim, peguei a areia, aquela areia fina e fui, fiz um fogo, aí no final brigaram, menina, apaga isso aí e tal. Tá bom, apaguei, depois coisei, aí depois eu sei que eu me lembro que eu tava fazendo, que eu peguei a lata de areia, que era pra jogar assim, né? E eu peguei e joguei pra cima a areia e caiu nas minhas costas. E me queimou. Foi legal esse Uma dia, vez eu fiquei com as peguei uma... costas toda queimada. Uma vez eu peguei uma moeda de 5 centavos, eu botei no fogo. Aí eu botei nas costas do meu irmão. Aí ficou a moeda de 1 centavo nas costas dele. Até hoje.
Não, demorou um bom tempo. Coitado. Eu era uma criança bem ruim. Os limites não foram apresentados. Não. Mas eu fazia essas coisas muito escondidas. Eu conheci já umas crianças pior. Quebrava vidraça de ônibus. Aí tá vendo isso, era danado mesmo? Muito, cara, muito ruim. Demais. A gente olha assim pro rostinho dele, não Não, mas eu mudei, cara, eu mudei. Aos 14 eu quis ser mala. Quis ser bandidão, né? Quis ser de turma. Fale mais sobre isso. Quando eu morava na Nova Teresina, eu com 14 anos eu queria ser da turma, né? Aí eu andava com facão. E você tá querendo dizer que o pessoal da Nova Teresina, todos são dessa forma? Não. São meus amigos. A gente foi pra igreja, né? Ainda bem. Alguns morreram. Mas era gente boa. Era gente boa. 10 facadas, mas... O Estado, como eu tava falando antes, o Estado que não assistiu essas pessoas. Aí o cara... Não tinha inimigo não, eu lembro que pegou 10 facadas, mas não tinha inimigo não. Eu lembro do cara que me ameaçou, ele foi preso, né? Aí o Juvenal Ribeiro foi entrevistar ele, aí ele... tá ligado aí, tem lá na Nova Teresina, eu vou pegar ele com um tiro nas costas. Em estado bem grave mesmo, ele ameaçando, o Juvenal Ribeiro conversando com ele. Aí ele falou, tá ligado lá que eu vou pegar aquele tal de bonetão e o primo dele, o cara do calção cor de abóbora. E eu só tinha um calção cor de abóbora quando eu era pequeno. Aí eu fiquei com medo. Fiquei. Não, primeiro convite que eu recebi pra ir pra igreja eu fui. De lá eu... Depois passou uns 10 anos. Passei 10... Não, foi mais. Né? 10 não, foi uns 12, 13 anos que eu fiquei na igreja. Mas fiquei com medo, né? Literalmente. Comprou um calção novo. Comprei um calção novo, fui pra igreja, ganhei uns calções. Nunca mais usou esse cor de abóbora? Nunca mais. Meu pai jogou água sanitária nele pra mudar de cor. É sério? Sério? É mentira. Tô falando sério, velho. Meu Deus. Aí pois é, aos 14 anos eu quis ser bandidão. Mas graças a Deus eu mudei. Adolescência, né? Adolescência. Já pegou muita gente desse jeito, com umas infâncias desse meio traumática, igual esses dois aqui? Não. Eu não acho minha infância traumática. Realmente não é traumática. Tem as coisas assim engraçadas que eu levo como coisas boas. Ressignificou a experiência. Nem precisa Bastante. ir pra terapia. Não preciso sim. Parei de... Precisamos. Tá ligado? Pois vamos lá. Me fala sobre tuas referências profissionais, com pessoas que tu diga assim, eu quero ser igual essa pessoa aqui quando eu crescer. E por que tu escolheu essa área? Quais são as minhas referências e por que eu escolhi a psicologia? Sim. Bom, é meio difícil de responder, né? Primeiro, por que eu escolhi a psicologia, né? Quando eu decidi ser psicóloga, né, não foi de início, mas eu lembro que a primeira vez que eu comecei a questionar, né, sobre como as coisas funcionavam, quando eu falo coisas, as pessoas, né, o comportamento das pessoas, como algumas coisas são parecidas, mas ainda assim são diferentes, né? Porque quando eu falo isso, é que a gente passa pela mesma fase de desenvolvimento, mas ainda assim, por exemplo, eu tenho 2 irmãs, né? Então somos 3 em casa. Fomos criadas praticamente quase da mesma forma, né? Mudou pouca coisa. Somos totalmente diferentes umas das outras, né? Então, como alguém que vivencia experiências parecidas, né? São tão diferentes. Né? Muitas vezes a pessoa é gêmea, né? Mas... Exatamente. E são muito diferentes. É muito diferente das tuas irmãs. Muito. Demais. Viu? Agora me conte, por quê? Como? E aí, no segundo ano, né, do ensino médio, que é aquele período, assim, decisivo entre... Opa, eu tenho que estar sabendo mais ou menos. Desculpa. O que eu tenho que fazer, né? Eu passei, acho que pela minha primeira crise depressiva, né? Foi no segundo ano. E sim, psicólogos também têm problemas psicológicos.
E aí, Todo mundo tem problema. todo mundo tem. E aí, nesse tempo, eu não sabia que eu estava tendo isso, né? Eu não sabia, eu não tinha essa informação. Eu não tinha acesso a essa informação. Eu era adolescente já, né? Passei por uma fase difícil na adolescência também. E aí foi por aí que eu comecei a caminhar, né? Nessa área da saúde mental. Mas ainda não foi o que eu tinha. Eu não lembro, assim, o ponto de partida, em que momento eu falei assim, opa, é isso. Mas eu pensei em várias coisas, mas tudo na área de humanas. Hoje, a psicologia é considerada área da saúde, mas na época não era, né? E aí eu pensei em fazer história, pensei em assistência social, pensei em arqueologia, porque eu gostava, né, de Passando entender. longe do cálculo, hein? Exatamente. Eu Mas também queria fugir, infelizmente, mas não dá, não dá exatamente, pra fugir. tinha, Não. quando eu vejo lá a grade curricular, tinha o quê? Estatística, né? Os testes, aquele palográfico, muito teste a gente tem que fazer continhas, então, salve calculadora. Não dá pra fugir, não. Enfim, aí eu passei por todas essas áreas, mas se vocês observarem, tem um ponto em comum, que é compreender o comportamento, né, das coisas. A arqueologia, a história, né, um pouco assim. A história em si também é compreender como as coisas foram acontecendo, né? Isso envolve as pessoas. A assistência social já envolve, né, estar cuidando mais de perto, né, daquelas pessoas. E aí foi a psicologia, né? E eu já estava decidida, então no terceiro ano, nenhum momento, até hoje eu me arrependi, já me questionei, porque em alguns momentos a gente tem que se questionar, né, se realmente de fato aquilo ali tá fazendo sentido, né, na sua vida. Mas quando eu paro e penso e falo se eu faria outra coisa, além da psicologia, acho que não, né. Talvez faria um curso paralelo, por exemplo, ciências sociais. Mas Né, mas também. aí tu pode continuar com o mestrado, né? Ou Exatamente. dar continuidade. E, enfim, aí foi nesse momento, né? Então, eu acho assim que escolher a psicologia, né? Já o quê? 5 anos. Foram 4 anos do meu curso, eu fiz integral. E aí, geralmente é 5, né? Mas eu fiz em 4 por ser integral. E nesses 4 às 5, enfim, nesse tempo, já que eu estou dentro da psicologia, imersa nesse mundo, né? Eu me apaixono cada dia mais, mas também tem algumas situações em que a gente não consegue se desprender, por exemplo, né? Daquele conhecimento que não tem como, né? Separar ele. Então, é um escolher todos os dias, né? Acho que toda profissão passa por isso. Todas as pessoas que escolhem uma profissão e tem esse momento, né? De repensar e de escolher todos os dias o porquê aquilo faz sentido, né? Na vida. Não sei se eu respondi muito bem. Ótimo, ótimo. Bom, Não, continua. agora as E minhas as experiências. referências. Isso, referências. A doutora Nair, do Caso de Família. Ah, mas aquela Gente. mulher, eu achava ela top demais. Eu não gosto de assistir, eu não era que eu gostava muito de assistir, porque minha mãe sempre assistia e eu não gostava daquele programa, porque quanta gente doida, meu Deus do céu. Mas a hora que a mulher lá falava, eu, olha, tá vendo só uma pessoa normal Tem uma aqui, pessoa sensata no meio dessa sensata, bagunça toda. e ainda trocaram ainda pela outra apresentadora que era mais doida ainda. Pronto. Quando era a Regina Volpato era muito legal, Pois cara. é, ainda. Mudou de apresentadora agora? Tipo uns 20 anos atrás. É que a gente é velho, cara. Desculpa. Ah, tá. Agora é a Porque Cristina. sempre foi essa que eu conheço. A Regina Volpato foi até... Mas sempre foi essa psicóloga, então. Sempre, sempre. A psicóloga Nossa. sempre foi mesmo. Uhum. Gente, Desculpa ter te cortado. ai, as minhas referências são referências vivas ou são referências vivas, assim, quando eu falo fisicamente? Tanto Porque faz. Se conhecimento tu... é eterno, né? Sim. Assim, eu tive alguns professores maravilhosos, né? Perfeitos, assim, que tem alguns que a gente se apega mais, né? De outros que a gente tem aversão. Exatamente. Enfim. E uma professora minha, Ana Cristina, que foi uma excelente professora, né? Ana Cristina do Nascimento. E foi uma
me adotou assim também, né? Porque eu nem sempre fui dessa forma que eu estou aqui hoje. Então a gente passa por muitos processos também, né? Durante esse tempo e tudo mais. E ela é uma das minhas referências, né? Assim, de profissional. Já acompanhando, né? Depois de formada... Não, depois de formada já, que foi... Existem as abordagens, né? Dentro da psicologia. Psicanálise, humanismo, comportamental, né? Tudo isso. Existem inúmeras. E aí existem ramificações, né? Dessas abordagens. E tem uma que é a minha, que é a Gestalt terapia, que eu gosto bastante, né? Então, a minha referência, assim, de profissional é o... Ai, eu não vou saber falar o nome dele, Fitzpatrick, né? A gente não sabe quem é, então qualquer forma Salve, de tu falar... Fitzpatrick. Queremos você aqui, viu? Não, ele já morreu, infelizmente. Não vai Ah, então Salve, a gente não vem quer não, mais, não vem. precisa vir mais. Pronto. E ele é um grande... Ele que iniciou, né, a Gestalt terapia, né? E ele é uma das minhas referências, né, profissionais. A outra professora ainda está viva, eu espero, né? Faz tempo que eu não tenho contato com ela. E tem uma outra... Assim, eu falei que eu trabalho como psicóloga clínica, né, no início. E eu trabalho atualmente mais especificamente com crianças, né? E tem uma psicóloga que é de São José dos Campos, psicóloga Aline Dalacqua, ou Dalacqua, alguma coisa assim, que é uma profissional que trabalha com crianças, né? Principalmente crianças com transtornos alimentares, mas trabalha com crianças, e que é incrível, né? Então ela é tipo uma das minhas referências. Eu não sei se é isso que vocês estão querendo saber. Exatamente. E acho que só. O que eu ia falar? Faltou alguma coisa? Eu ia falar um coach quântico, A gente- mas eu não sei nenhum, então não perdi a piada. É porque a gente é sagrado aqui, a gente, todo episódio, a gente fala mal de coach, fala mal do Tá Bolsonaro, certo. Tá certíssimo. fala mal de coach, fala mal do Bolsonaro e... É sagrado, né, cara? É. Todo Quem episódio. vende aqueles negócios de pirâmide também. É, galera que vende curso Vende aí, eu vou curso, pegar é. vocês, bando de arrombado. Ele ficou traumatizado que ele É porque comprou eu comprei um curso. Online. Isso, aí eu fui assistir o curso, era de contrabaixo, aí eu queria tocar contrabaixo, e o cara falando de Jesus, falando de religião, eu... Quer ser coach ainda, é religioso ainda. Eu queria era tocar contrabaixo. Eu não vou falar teu nome, cara. Mas é Não, triste, não né, hoje em dei. dia, porque eu tava Não dei esse vendo golpe. não sei o que lá que tinha lá cursos, não sei o que lá, cursos de não sei o que lá, quântico, e um monte de palavras que arremetem a conteúdos acadêmicos sérios, né, tipo física quântica e tal, aí, só que não era nada a ver com o que é o nome, né, tipo, eles distorcem totalmente, aí a pessoa nunca nem estudou e disse que... Tipo aqueles cursos de inteligência emocional, ou vença a depressão Vença a em depressão. tantos Tem dias. curso como conquistar mulheres. Tem, cara, tem muito. Tem. Os caras, tutor quântico de como chegar em mulheres. Como conquistar mulheres mais altas do que você. Tem uma galera O que é constelações? Eu me expliquei, tem os coaches que falam sobre constelações, só que eu nunca fui atrás de... Constelações familiares. Eu também não vou saber te responder, Eu nunca- né, em algum outro momento. Tem algumas coisas que eu acho tão engraçado que dá tipo terra plana, é engraçado, Aham. porque às vezes você dá vontade de ver porque você ri e tal, mas tem outras coisas que vale nem meu tempo, não dá nem pra mas ver. é tipo eu assim. tenho uma pessoa lá do condomínio que todo dia ela vai lá conversar comigo e ela fala de terra plana. Tipo, ela crê convictamente daquilo. Meu Deus. Aquele senhorzinho. Aquele olhar de quem é. Eu sei. Aquele que fuma eu todo sei. dia. Mas foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Sim, ele acredita Eu que a queria terra é conhecer plana. um terraplanista, que chato. Caramba, que coisa, eu nunca Tipo, ele pensei. tem uma Mentira, eu convicção, pensei mano. sim. Ele Ele tem uma convicção. E além do Ele botou ódio naquele lá. incondicional, como é que tu vê Sabia. esses profissionais? Eu responsáveis. eu acompanho um canal que é. Resumidamente. Eu acompanho um canal que chama Física e Afins.
que é muito bom, que ela desmistifica toda Já essa... vi esse daí. É muito bom, cara. Ela tem uma que ele fala, tá reagindo a uma palestra, né? Que eles Isso. falam de coisas quânticas. O dos quânticos eu entendo, que eles dizem que se você atrai o que você pensa, e eles usam. A parada lá do mentalizar. Isso, usam termos quânticos que nem eles leiam por fora. Ah, o gato de Churune lê. Ah, se eu pensar, então vai estar. Tipo, nada a ver, nunca fez sabe o que é gravidade e falando de assunto que não diz respeito a ele. Uhum. É muito engraçado. Esse eu achei muito engraçado. A forma como eles falam. O problema é porque, por mais que a gente ache engraçado, né, é um assunto sério que é As complicado. pessoas acreditam. É as complicado. Vão atrás dessas paradas. Tem uns bem conhecidos, uma galera bem popular mesmo, dessas paradas de física quântica e tudo mais, que tem uns que receitam algumas coisas e as pessoas literalmente acreditam naquilo. E tem uns que eu acho absurdo, que é os caras falando sobre tratamento de autismo e os caras fazem enema com cloro. Hipoclorito, na verdade. Eles falam que é clorito, mas água sanitária é água sanitária. Uhum. E os caras fazem enema disso, entendeu? Sabe o que é enema, né? Não, eu tô aqui olhando pra tua cara, também não sei esperando. o que é exatamente. Tipo, colocar pelo reto. Água sanitária pra tratar. É como se fosse uma lavagem. Não é lavagem que fala. Pega uma criança autista e colocam no ânus dela água sanitária. Eu não queria saber disso. Que absurdo. É umas paradas assim, tipo, muito absurdas, que eles creem, tipo, que aquilo que sai, que lógico que vai destruir tudo o intestino da criança, Uhum. e o que vai sair, eles acreditam que é a coisa ruim que tá saindo. Olha como a falta de informação, né? É terrível, entendeu? Ou alguém... O que mais me impressiona é porque tem gente que tem acesso à informação, né? Tem a informação certa, mas ela vai escolher a informação errada, essa informação aí, ó. Né? Vai escolher outro método de... Mas no desespero, principalmente dos pais não aceitarem esse tipo de condições... tem muita negação. Tem muita negação, principalmente com autismo e tudo mais. As pessoas acabam optando por tratamentos não é nem opcional, é tipo experimental, né? Que fazem esse tipo de coisa. É um absurdo da porra, entendeu? Coitada das crianças. Eu vou pegar esses coach tudinho na porrada. Mas eu acho que aí já não é mais nenhum coach, isso aí é mais um... Não dá nem pra dizer, né? Porque no caso aí o cara é charlatão mesmo, é charlatanismo mesmo, né? E inclusive é crime isso, não é você... É crime, você tem na Constituição questão de você... É meio que exercer medicina irregular, uma coisa assim, mas tem uma lei sobre isso, que pode prender, pode mandar prender, viu esse cara aí. Responsável, vagabundo. E a gente até chegou num assunto pesado, né? Pesado, clima pesado. Vamos mudar de assunto, Carlos André. Como é que tu vê hoje em dia a questão justamente esse acesso a tanta informação que a gente acaba chegando nesses assuntos, que acaba se deparando com isso? Como é que é para a saúde mental de uma criança? Obviamente uma criança, você que tem filho, não deve deixar ele com o celular e acesso à informação, né? Eu tô falando aqui isso, mas quem tem que falar é tu, que eu não sei de nada. Não me escutem ela que é profissional. Continua. Calma, que eu não entendi. Sim, a pergunta, como é que tu vê essa questão de... O excesso de informação hoje em dia, tanto no quesito nós, adultos, e questão já das crianças e tudo, que já nasceram nesse mundo louco virtual. Que a gente tá... Excesso de telas e tudo mais. Prejudica. Prejudicial. Acho que, como eu falei anteriormente, tudo, né, lá no início, tudo em excesso prejudica em algum momento, né, em alguma área. Então, é diminuir, não é retirar, porque infelizmente não, é bom demais a gente ter acesso a uma Netflix, uma coisa, né, no momento. Isso aqui que a gente tá fazendo agora, né. Uma criança parar de chorar é bom demais. Não, faz parte. É bom uma criança parar de chorar, né, assim...
o choro, a tristeza, né, esses sentimentos não tão que não é tão aceito, né, pela sociedade, porque é o tempo todo, engole o choro, tanto para a criança como para o adulto, todo mundo fala a mesma coisa, né? E essa é uma emoção importante também para a gente se desenvolver, né? Então, é bom uma criança deixar ela chorar para ela entender o porquê ela está chorando, né? O que ela está sentindo. É ruim escutar o choro em alguns momentos, mas não é ruim para a criança, é ruim para o adulto que cuida dela. E se o adulto, né, em algum momento decidiu cuidar daquela criança, eu não também querendo falar que isso é algo que seja rígido, né? Mas que é preciso paciência, né? Educar requer muita paciência. Então, Meu Se presente do você Dia não- das Crianças foi não ter uma. Parabéns. Era mais ou menos o que eu ia dizer. Você não quer uma criança chorando, não tenha uma. Opa! exatamente. Mas se elas pudessem vir com um botão de mute, ia ser tão legal. Crianças é legal. Não, gente, não falem mal de criança perto de mim. Não, a gente gosta de criança, a gente A gosta gente de gosta de criança. criança. Mas quando eu choro, eu devolvo. Pro pai. Ou pra mãe. Pronto. Mas eu fico pilhando minhas amigas pra ter meninos. Eu fico mandando memes de grávida pra minhas amigas. Eu mando meme de grávida pra mulher dele quase todos os dias. É, né? Ele que vai criar, né? Exatamente. Gente, é porque assim, criança dá. Eu não gosto dessa palavra dar um trabalho, né? Dessa frase dar um trabalho. Eu gosto de pensar que tem que ter disposição. A pessoa tem que estar disposta, né? Se em algum momento. Infelizmente a gente não tem a questão do aborto, né? Legal. Legalizado. Né? Legalizado aqui. Mas eu gostaria que tivesse. Exatamente para ter esse controle, né? Porque, infelizmente, nenhum método é 100%. E pode ocorrer de alguém que usa algum método, né, contraceptivo, né? E ela não querer isso. E, enfim, Meu medo. de que em algum momento, né, isso aconteça na vida de casais ou de pessoas que, né, decidam também, que passam por essas situações, né, de choro, de todas as coisas que envolvem a infância, né, e o crescer e a educação também no geral. Galinha pintadinha é bom pra uma criança? Então eu vou logo direto no assunto. Tem o que é bom e o que é ruim pra aquele pai que tá É educando. que tudo depende, tudo varia muito. Tudo depende, exatamente. Você não vai deixar a criança ir sair de casa. Se eu tiver uma criança, eu vou botar a galinha trombadinha pra ela. É Viu? muito Pra bom. ele faz sentido isso. Acho que ela não entendeu. Não mas tudo bem. entendi. Diga. O que é a galinha trombadinha mesmo, que eu não lembro. Eu acho que é uma sátira do Galinha Pintadinha. Eu acho que eu já. Não, eu me lembro de uma que era da a galinha preta, que era do Corinthians. Pois é, a Galinha Trombadinha. É? Ah, pois eu lembro. Eu tenho referência de meme de internet. Só É um demorou vídeo. um pouco, né? É só o HD, nem o HD, o A processador. minha mãe tá chora agora. pedindo neto. De vez em quando. Mentira. De vez em quando ela chora. Gente, é muito engraçado. Meu as pai, gerações, meu Deus, né? meu pai chora. Tipo, se ele beber um pouquinho assim. Graças a Deus, meu irmão já deu um neto pra minha mãe. Já, Graças tá, a Deus, a minha já não irmã tenho mais, também, não amo tenho meu mais sobrinho. essa pressão. Valeu, Salve. João, viu? Salve, João. Que você tiver grande aí, ó. Se Salve, tiver Luiz vendo. Henrique. Exatamente. Luiz Henrique é a figura lá do condomínio, né? Lindo demais, depois eu te mostro. Ele me chama de Dedinho. Ei, Dindinho. Tentando falar gordinho. Eu não falo assim. Ai, meu Deus. O meu pai, quando ele bebe, ele, tipo, demora um pouco. Ele fica chorando porque não tem um neto ainda. E eu sou o mais velho e até agora não deu neto pra ele. Aí eu tenho um irmão mais novo que casou muito cedo e também nunca deu neto pra ele. Aham. E o meu irmão do meio é gay. E aí. Um que Não, e casou. aí ele pode adotar. Aí a gente faz tempo que fica falando isso, né? Adota. Não é bem complicado adotar. Ah, eu lembrei o que eu ia dizer. Não é complicado, Aham. demora, né? Mas funciona. Mas a mãe chora pedindo neto.
E é isso, é engraçado, porque, tipo, a minha geração, até hoje eu tenho medo de engravidar na adolescência. Eu tenho Opa! 26 anos. Descobrimos Aí eu a idade. Respondendo. descobri. Não, Descobrimos tu a tem idade mó dele. cara de 20 anos, de 15 anos. Nossa, ela Exatamente. falou que 18. tinha feito 4 anos. Eu, meu Deus, ela começou na faculdade com 10 anos. Não. Mó cara de 15 anos. Menino. Pois é, e aí, tipo, até hoje eu tenho medo de engravidar, entendeu? Eu sou uma mulher adulta, né? Que trabalho, né? Pago as minhas contas e tenho medo, né? Não, atualmente, graças a Deus, né? Atualmente as pessoas já estão assim, porque elas já têm consciência de que é da responsabilidade que é você ter uma Exatamente. criança, colocar uma criança no mundo. Graças a Deus, né? É Ter dois é uma filhos, dois, parada de três filhos. geração pra geração que o que o meu pai não quis pra ele, ele não quis pra gente. E algumas coisas que eu não vou querer pros meus filhos, que aconteceram na minha infância, eu vou mudar isso, entendeu? Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu também esqueci de falar lá no início, né? Porque a gente estava falando sobre família, as mudanças, né? E sobre como a educação, né? Foi de cada um de nós aqui. Não culpar esses pais, né? Porque, por exemplo, a gente está sempre tentando acertar. Mas a geração, né, que vem, por exemplo, um dia eu vou ter filho, né? Hoje eu tenho medo, mas um dia eu vou ter. Não sei também. E aí, eu vou acreditar que eu estou fazendo o melhor, né? Que eu posso naquele momento, com o conhecimento que eu tenho. E da mesma forma, foram os nossos pais, né? Então, vocês entendem o que eu Uhum. quis dizer? Então, não culpar eles pela forma, né? Que eles educaram, né? Foi a forma possível naquele momento. E que em algum momento mudou, né, a educação e a gente vai escolhendo caminhos. Agora, quem em algum momento também hoje, com acesso à informação, aí a gente pode, né, chamar um pouco a atenção, um pouco mais, porque hoje, acesso à informação hoje é bem melhor do que É bem antes. melhor do que não ter, né? Exatamente. Só que quando eu penso também que, por exemplo, eu sou do interior, né? Sou de União, pra quem não A sabe. união é bem no interior, né? E aí, assim, na minha rua, tem gente que não tem a mesma qualidade de vida que eu tenho, sabe? E que não vai ter por algumas gerações ainda. Isso me entristece, sabe? Quando eu penso que, poxa, eu tenho acesso a tudo isso. E essa família aqui, que eu conheço a minha vida toda, não vai ter a mesma qualidade de vida, não vai ter acesso às mesmas coisas que eu tenho, porque, infelizmente, é como funciona essa sociedade atualmente, né? Realmente. Isso me entristece bastante quando eu penso nisso, né? Que não só essa família específica da minha rua, mas que isso acontece em outras ruas, em outros bairros, em outras cidades, em outros estados e por Na aí minha vai. rua mesmo, assim, eu nunca fui uma pessoa que tem condições, sabe? Eu sempre fui bem carente. Só que, assim, na minha rua tinha pessoas que, por exemplo, a gente tava com os amigos, tal, isso eu era criança. Eu me lembro que o Giovanni, um rapaz, ele já até chegou a falecer, já, na verdade foi morto. E eu me lembro que ele falou assim, não, eu queria ser como o Nenzinho, Nenzinho que me chamava, né, lá na minha rua. Ah, Ele, tá. porque ele tem televisão em casa. Aí eu Uhum. fiquei assim, cara, velho, a gente se acha que tem pouco, né, mas sempre tem uma Uhum. pessoa que Tem tem menos. menos e tipo, o sonho do cara é ter uma televisão em casa. E eu acho sempre eu ficava impressionado porque o Giovanni, né, a gente chamava ele de Neguinho na época. E, cara, era um cara extremamente inteligente. Você via pela forma como questão mesmo de matemática, ele era mais jovem, novo, né, mais criança, mas eu achava mais inteligente que eu. A forma como ele desenrolava certas coisas e tal, mas infelizmente não teve a oportunidade, né, aí eu tenho certeza que se ele tivesse nascido hoje, ou tivesse um pouquinho mais, ele teria sido ele era uma pessoa incrível, né? Uhum. Eu Eu sinto considerava vontade de muito, chorar quando eu penso nessas coisas, quando eu considerava escuto essas muito, mas eu coisas. tenho certeza que ele poderia ter
estar num lugar melhor se ele tivesse um pouquinho mais de atenção, questão de sociedade, ou um pouquinho mais de oportunidade, porque ele não precisava de muito. Eu acho que se for um pouquinho mais, ele tinha se dado muito bem. Assim, Infelizmente, não foi o que aconteceu. hoje a gente tem muitas políticas públicas, né? Tem o CRAS, que é a porta de entrada para essas assistências, né? E tudo mais, mas infelizmente não é o suficiente, né? Ele dá o básico do básico. E quando eu falei que a pessoa não tem acesso à mesma coisa, né, que eu nesse momento, e que eu nem acredito que eu tenha muita coisa, sabe? É mais informação mesmo, não é uma TV, né? Não é um celular Sim, ali. é material. Pensamento mesmo, pensamento crítico. Ou até mesmo a pessoa tem um pensamento crítico, né? Mas não sabe como utilizar, não sabe como, né? E não tem acesso mesmo a outras. Não tem porta de entrada para esses espaços, né? Isso aqui. Eu ficava me perguntando por que os meus amigos, tu sabe, né, Carlos? Os meninos lá da avenida e tudo mais. Quando eu ficava. Já os caras me estão comemorando, festejando porque conseguiram tirar a carteira de habilitação. Uhum. Eu ficava, oxe, corra simples. E eu ficava. Aí depois que eu fui perceber que pra eles aquilo era mais do que uma vitória, tipo, era mais do que uma conquista alcançada. Era tipo você não separado pela polícia, você separado pela polícia e ser liberado porque você tá regular, pra eles é uma puta vitória, entendeu? Eu não entendi essa parada. Eu, oxe, tirei minha carteira de boa. E eu não entendia, porque Parece algo muito eles normal, comemoravam. natural, né? Os meninos, eles fazem camisa e colocam Sério? colocam a carteira a foto da carteira na camisa. De Uhum. tão feliz que eles ficam. Quando eles conseguem comprar uma moto, eles vão todos juntos receber a moto. Mentira. Vai uma galera assim junto assim, eu ficava. Experiência compartilhada, Aham. experiência e felicidade Eu compartilhada. ficava, oxe, que é isso? Uhum. Coisa tão simples. Porque eu consegui as minhas coisas desse tipo de uma forma que eu tive auxílio do meu pai, da minha mãe e tudo mais. Uhum. Aí eu ficava vendo, depois que eu fui entender, os caras estão conquistando ali sozinhos, sem o apoio de ninguém. E só com o apoio deles mesmos, tipo, da galera. Uhum. Quando um vai receber a moto, é foguete, é uma festa danada. Quando conseguem tirar a carteira de habilitação, eles soltam foguete, faz uma festa danada. Eu ficava, oxe, coisa tão simples, mas só que eu não entendia isso. Que era uma conquista como se fosse tu passar na universidade. Exatamente, estava pensando nisso. E é muito engraçado que aí é uma oportunidade de fazer uma crítica também, né? Que ano passado eu tive uma experiência assim de ver uma pessoa que, ao meu ver, não tinha tanto conhecimento, né? E aí, quando se dá a oportunidade, ele tinha mais conhecimento. Quando eu falo assim, parecia ser mais vulnerável, né? Estar numa situação de mais vulnerabilidade. Ele sabia muito mais do que pessoas que estão, acho que até da gente, mas que, por exemplo, estão, quando eu falo saber muito mais, por exemplo, de política, né, do pensar mais crítico, né, sobre a política, de como funciona o coletivo e tudo mais. Porque, por exemplo, essas pessoas, elas estão vivenciando o que tem um grupo de pessoas também não tô falando que é errado as pessoas se juntarem, né, para pensar uma organização política, né, de partido político, se juntar e se organizar para pensar em políticas públicas, para pensar em como ajudar essa população, né, em situação de vulnerabilidade, mas eles não vivenciam, eles têm a sensação de como é vivenciar, mas eles não entendem isso, né, da sensação que é estar conseguindo algo, né, e estar experienciando isso de uma forma muito genuína, porque imagina sentir a felicidade do outro a esse ponto de estar todo mundo ali em conjunto, festejando a alegria de um. Isso é o máximo. Tu é psicólogo, formada na tua área, um profissional capacitada para aquilo. E pelo menos eu vejo isso hoje em dia, muita gente querendo dar pitaco
uma coisa que não é da área dela e acha que sabe ou acha que entende. Passa muito por isso, assim, no caso de alguém querer te ensinar a tua profissão. Mansplain. Psicólogo explain. Olha, eu acho que nesse momento não estou lembrando de nenhuma situação, né, que isso ocorreu. Mas com certeza já deve ter Tem muito. acontecido. Eu digo isso porque eu vejo isso muito. Eu adoro comentários do Facebook. Só que, por exemplo, chega um determinado momento, né, porque eu sou psicóloga, mas eu também sou filha, tia, irmã, amiga, são muitas outras coisas, né? Então, passo por muitas áreas, eu não sou só isso. Então, chega um momento, principalmente nessa pandemia, tive muita crise mesmo minha, porque as pessoas achavam que é como se eu não tivesse sentimento nenhum, como se eu não estivesse passando pela pandemia, como se eu tivesse que dar conta, eu até tô falando muito rápido, como se eu tivesse que dar conta de tudo e não tivesse que dar conta de mim também, né? Então as pessoas acabam sobrecarregando, né? Como se eu fosse somente psicóloga. Psicóloga, ela é boa da cabeça e pronto. E assumir essa postura forte. de pessoa forte, de que dá conta e de que eu sou emocionalmente e psicologicamente 100% bem e de que por isso eu tenho que ficar sendo compreensivo o tempo todo, que tenho que aceitar tudo o tempo todo, né? E respondendo a pergunta, né? Chega um determinado momento que a gente começa a falar, tudo bem. Alguém pergunta opinião sobre isso, algo da saúde mental, nem falo que sou psicóloga, fico caladinha, sabe? Porque não vai adiantar, tem coisa que não adianta, tem algumas pessoas que já chegam com um pensamento muito formado, né? Então fica ali, não é que eu não tô falando que não exista mudança, só que algumas coisas a gente preserva pela própria nossa saúde mental. Entendi. A pessoa já vai já com o que ela acredita e pronto, ela não... Exatamente. Um preconceito. Não muda. Não sei se essa seria a melhor palavra, preconceito. É um conceito já formado. Acho que ficou melhor dessa forma. Salve, salve, galera. Mas é tipo assim, é como se fosse aquele meme, né, de sair correndo. Senhora psicóloga. Mas com certeza deve ter não, acontece muito isso, né, das pessoas quererem explicar o que é isso, o que é aquilo, isso é isso aqui, a gente trata com isso aqui, isso aqui, vai 3 dias ali na igreja. A gente tem passado por uma situação tipo de gente querer dizer pra gente como é que se faz um podcast. Que legal. Acontece. Vontade de matar a pessoa, né? Teve uma pessoa... eu vi no Google que é desse jeito. Teve uma pessoa que falou, vocês são do Nordeste, cara. Aí eu, sim, somos. Aí ele, cadê o chapéu de couro? Aí eu, pois é, eu nunca usei um chapéu de couro. Por que eu usaria um chapéu de couro? Faltou um desenho de uma cuscuzeira lá, não sei lá o que. Faltou uns objetos assim, representando o Nordeste. Eu, cara, mas isso nunca foi da minha cultura, entendeu? Não tem por que eu fazer isso. Não, mas vocês são nordestinos, cara, e vocês têm que fazer desse jeito. Eu, oxe, por que eu faria? Parece que não tem identidade, né? Que a identidade de todo mundo aqui é de um jeito só. O cuscuz tá pronto. Mas acontece. A gente já fez um episódio já falando mal da Juliette, para. Ainda não foi pro ar ainda, não. E voltando aqui, mas eu creio que acontece muito, é questão de assim, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, é muita coisa, é muito conteúdo hoje em dia. E, meu Deus do céu, eu não sei nem que pensar de tanta coisa que acontece, né? A Francisca, né, minha namorada, minha esposa, ela gosta do TikTok. Eu fico, meu Deus, como é que eu já tentei usar o TikTok, eu já tentei não ser preconceituoso com o TikTok, eu tentei ser, eu sou velho e tô sendo velho, tô sendo chato, eu não vou ser chato, mas aí eu baixei, não, vou mudar meu algoritmo, né, que o algoritmo geralmente mostra de acordo com o que você vê. Exatamente. Aí eu tentei colocar, mas não dá, é porque é conteúdo muito curto, você termina um vídeo, não entende nem o que aconteceu, já tá outro vídeo, e depois outro, não... Eu acho que eu já perdi. Eu aprendi a gostar muito do TikTok, cara. Tipo, é muito bom, é muito bom. O meu TikTok, que nem eu tava te mostrando na semana passada. Retrasado?
Semana passada. Semana passada. Uhum. O meu TikTok é completamente musical. E é muita informação boa, é muita coisa assim que dá de absorver, assim, coisas assim que eu fico, poxa, como é que eu não percebi isso? Aí tem uns TikTok sobre sintetizador e eu fico, caralho, isso é muito bom. Não tem mais ninguém dançando e rebolando a bunda na minha tela. É muito bom, é muito bom. Que existem pessoas que gostam, tudo bem, né? Aham. Sobre isso. Mas eu prefiro usar em outras plataformas essas coisas. Uhum. Mas, assim, a minha opinião sobre o TikTok. Eu me sinto uma velha, porque surgiu o TikTok, eu passei meses pra baixar. Eu baixei uma vez, tentei, aí depois eu fiquei. Faltou É paciência. só isso? Eu vejo lá no Instagram. Realmente. É só mais uma rede social. Já eu não gosto do Instagram, do Reels, porque a gente não consegue mudar o algoritmo. É muito ruim. É muito ruim pra mudar. No TikTok eu mudei muito fácil. É muito. Já no Instagram você não consegue mudar o algoritmo. Você bota não. Isso não me interessa. Isso não me interessa. Isso não me interessa. E continua aparecendo crianças dançando e rebolando na tua frente assim. Eu fico. Caralho, não muda. Exatamente. Porque quando todo mundo faz uma coisa, vai lá e Uhum. continua, né? Fica a É muito ruim de viralização. mudar o algoritmo no Instagram. E o pior é que a tendência agora das plataformas é isso, é vídeo curto, extremamente curto e bem... O YouTube já entrou nessa, né? Que é o O Shorts. YouTube já tem um shorts, só vídeo Sério? curto e... Sério, Gente, é tipo. tá vendo? Faz quanto tempo que isso aconteceu? Porque eu também não sei. Tem mais Eu me de. sinto uma No Tem uns YouTube 2 tem meses uma- já que o YouTube também tem Shorts. Que é Gente, igualzinho ao TikTok, com um vídeo com a mesma duração e tudo mais. não acredito. Mas no caso é como se fosse que nem o Instagram, né? Tem a plataforma, Vídeos verticais e. e tem a outra lá, como se fosse um stories no YouTube que tem agora. Ah, tá. Mas, né? E eu acho que a gente já estamos na reta final, né? Estamos finalizando. A Foi. gente já falou bastante. É a primeira vez tu num podcast assim? É a primeira vez. Estava até muito nervosa. Eu não sei, acho que ainda tô, não sei. Não aparentou. Não aparentou. Durante a pandemia eu te via muito em lives, essas coisas assim. Foi meio. É legal, assim, no início é meio ruim porque a gente não sabe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer em nenhum lugar, nem presencialmente, nem online. Mas é sempre muito, né? Dá um friozinho na barriga, aquela ansiedade normal, saudável. Tu tinha nas lives que tu fazia? Ah, tinha. Não dava pra aparentar, não? Um pouquinho. Viu? Tinha medo de falar alguma coisa e. Ah, sempre dá, né? Medo de falar alguma coisa errada, a pessoa. Ou então falar alguma coisa, a pessoa interpretar de outra forma, né? Porque o olhar do outro é o olhar do outro, meu olhar é outro, né? Só que tem coisas que é tipo assim, é isso e é isso. Por enquanto, né? Psicologia é isso e é isso. Te agradece muito a sua Acho que eu te convido hoje. desde antes da gente começar a gravar. Tu Eu lembra? acho que sim. A Vânia sempre me fala Eu mesmo. vou que participar, qual é o episódio? Esse aqui vai ser o 24. Pronto, olha só. 24 episódios depois, 24 ou Aham. 23. 24. Acho que desde o início eu falava, eu vou te Estou levar lá. aqui. Olha aí, as E eu coisas se sempre achei realizando. interessante, né? O podcast eu consumo, ouço muito podcast, alguns, né? Dei uma parada Quais de que vez em tu quando. curte mais aqui? Daqui de Teresina, Daqui de Teresina, tu tem algum específico? tem o Debaixo do Cajueiro, que eu gosto bastante, né? Eu não vou saber falar pra vocês muito bem, mas fica aí a dica pra vocês escutarem depois. Tem o Malamanhadas. É daqui Já também? entraram em contato com a gente, já. Já? Já. Não conhece? Eu Não, acho que conheço, porque não. eu fico com a parte de trocar as mensagens e tudo mais. Aham. Foi aquela que ela tava precisando de um lugar pra gravar? Ah, entendi. Sim. Ele me falou isso faz tempo, né? Aham, mas só que como a gente não tinha condições, a gente não. Aham. Acabou não Nossa. rolando. Pronto. Ela tava precisando de um espaço pra gravar, porque lá na UFP tava fechado. Aham. Pronto. Eu acho que só tem esses. E vocês? Né? É o melhor de todos. Nada necessário você ouvir a gente, viu? Exatamente. Opa, não. É o nome do nosso. Ah, tá. Eu achei que tu tava. Eu entendi, e depois eu falei.
na minha cabeça. É nosso trocadilho, nosso nome autodepreciativo. A gente Como gosta que muito. surgiu? Agora, assim, eu não tô lembrando se vocês explicaram isso Bem, em algum momento. a gente se pilha já há uns 5 anos de Ficar fazer isso gravando. aqui. A gente fica... O nome. Ah, Como o- surgiu ah, a o- escolha do nome? Vocês explicaram isso no primeiro episódio? Porque eu não estou Não, lembrando. Foi, na verdade, a gente ia começar com The Podcast, The né? Podcast. Que The era Podcast. a sigla de Teresina. Eu acho que ainda tem até o scriptzinho que eu ia falar, que eu tinha feito com uma logo antiga, que era basicamente essa daí. Porque, tipo assim, a gente já contou isso umas 300 vezes aqui no podcast. Eu era a pessoa que ficava pilhando meus amigos pra gravar podcast. Uhum. Cara, bora gravar podcast. Que uma hora esse formato vai ser eu. Eu até adoro. ficava chamando os meninos lá do condomínio, o John, o Carlos. Uhum. Cara, bora gravar podcast, vai dar certo, não sei. E o Carlos André, meu amigo mais antigo, eu ficava desde 2016. Bora gravar um podcast, cara. Uhum. Bora gravar um podcast. Aqui estão Aí vocês. quando a gente nós vamos começou- gravar um podcast. Quando a Um gente dia a gente começou a vai gravar. gravar, que a gente não tinha nome, Uhum. o Carlos André sugeriu o THE, né? Que é o The Podcast. E eu, Uhum. de novo. Foi, na verdade, no caso, eu já tinha feito, na verdade ia ser Ele The fez Podcast, eu fiz a logo, já Ah, tinha feito a logo, eu já tinha o scriptzinho do passo a passo, aí só que eu mandei pra minha vida, não gostou gostando desse nome, eu achei muito assim. Aí eu mandei pra ele dar uma sugestão, né, pra eu mudar o nome e tal, aí tu mandou, foi Nada Necessário, podcast e... Qual foi o outro? Eu não lembro Não o lembro, outro. não Então, lembro. assim, eu lembro que na hora que eu vi eu gostei muito, porque a gente já tava Soa meio, muito bem. e eu já tava meio pé atrás, porque já tava, na época, já tinha muito podcast, e o cara já tá saturado de podcast, já tem muito podcast. Podcast atualmente é nada necessário, veio na minha cabeça, nada necessário fazer um podcast. O do hoje em dia. Whindersson é mais um. Era mais ou menos essa ideia. Achei bem legal, nada necessário, foi o start, né? E ficou, nada, aí eu só refiz a logo com o mesmo esquema, só mudei o nome. E aí estamos nós, aí fui comprando as coisinhas, né? Compramos, Esse microfone. eu já tinha as câmeras e tal, e estamos aí até agora. E como é pra vocês essa experiência? A gente fez um episódio, o último que a gente fez agora. Foi só um episódio extra, que foi só eu e ele, né? Uhum. E a gente tem contado bastante essa parada, que tá sendo muito bom. No meu caso, tem melhorado bastante a minha oratória. E melhorado. Sim, acho que tu viu os primeiros episódios, a gente se embolando a gente todo. falando aí não tem? Tipo. Eu lembro de um que tem alguém falando alguma coisa, eu tô falando muito alguma coisa. Eu lembro de um Eu acho que é desses. isso. E porque assim, a gente nunca trabalhou com questão de comunicação, tipo, né? Eu vi no Instagram uma pessoa mandou uma mensagem pra mim falando assim: eu te desafio a fazer um episódio sem tu falar tipo. Esse foi no quarto, não foi no quarto episódio. Ele mandou, eu quero ver tu Cadê fazendo. empatia? Mas foi interessante, a gente percebeu né? A gente tem melhorado a questão da oratória, a gente tem conversado com gente que eu mesmo, no episódio do Chico Filho, eu até falo pro Carlos André, cara, eu me senti burro, entendeu? Foi muito massa, tipo, o cara falando algumas coisas assim que eu ficava, cara, sem nem responder, ele me perguntou uma coisa, eu, O que é o tempo? Agora eu lembrei. Aí ele falou, o que é o tempo? Aí eu ia falar unidade medida, alguma coisa assim, eu... Sei lá, cara. Eu fiquei muito travado diante de uma pessoa falando muito bem. Eu acho muito massa quando vem uma pessoa que fala muito bem, que nem tu hoje. Obrigada. Não sei se eu agradeci. Não, ele tá falando sério agora, ele tá falando sério. Tipo, quando vem uma pessoa assim que tem propriedade em falar algumas coisas, a gente fica muito feliz, a gente fica muito grato. E melhorou bastante isso, né? Eu fico feliz quando eu tenho uns papos desse tipo. Eu não quero ninguém aqui hypado. Às vezes aparece gente no Instagram, não sei. Ei, cara, eu tenho 10 mil seguidores, me chama aí. Aí eu fico, e aí? Tu faz o quê? Fala, não, eu tenho 10 mil seguidores, Toda vez ele fala E isso. o conteúdo? E o conteúdo? E o conteúdo? Eu quero conteúdo, eu quero conversar com gente interessante, entendeu? Elogio, indireto elogio. Pra mim, apesar de
ter sido meio um pouco estressante, porque eu vou ter que meio que me virar em questão de edição, e é bem chato editar e questão de criar e postar as coisas. Procrastinação. E ainda mais no... Nunca nem vi. Queria eu procrastinar. Ainda mais agora que eu tô terminando o curso. Tu não tem nem essa opção, né, caso de procrastinar. Pois é, não me falta isso. Qual é o curso? Eu faço geoprocessamento no IFP. Pergunta o que é geoprocessamento. Eu ia fingir. Geoprocessamento a gente, basicamente, resumindo, a gente trabalha com mapas, mapeamento digital. A gente faz medição de terra, acho que já deve ter ouvido falar de georreferenciamento, coisas assim. Vocês já ouviram a graduação sobre Oceania? Não, mas... Uma vez, uma paciente minha era formada na UERJ, ou na UF, acho que era UERJ, lá, Oceania. Eu nunca nem tinha ouvido falar que igual já tem surgido. No caso, ele é um meio que... Tua área também analisa solo, essas coisas assim também? Não, no caso a gente trabalha mais com questão espacial de medição, de mapeamento de terras mesmo. A gente é meio que um paralelo da engenharia de agrimensura. Tá me xingando. Esse curso é mais antigo. Esse curso é mais antigo. É a engenharia de agrimensura e a gente é meio que um tecnólogo dele. Mas é basicamente aí. Eu tô terminando e, não era nada necessário eu inventar de fazer um podcast justamente agora nesse momento. E eu ainda tô desempregado. Eu meio que trabalho autônomo e tenho que me dividir, né? Mas apesar disso, tem sido bem interessante. Por essa questão, né? Até porque pra mim também foi muito como é a palavra? Foi muito libertador. Até porque eu já tava com toda essa pressão de entregar TCC e tudo. E eu acho que foi meio que uma válvula de escape também, né? E tamo aí. Agora já tá mais tranquilo, que a gente já estamos com uns equipamentos que dá pra fazer direitinho. E não tem tido tanto dor de cabeça como nos primeiros episódios. Nos primeiros episódios a gente teve bem mais dor de cabeça com questão de equipamento. E é isso aí. Estamos seguindo até este presente momento. No mais, a experiência está sendo... Ótima. Pronto. Eu pilho muita gente pra ouvir a gente. Tá certo, divulgar. Eu divulgo da forma mais... Tem uma morada lá no condomínio lá que ele me chama de nada necessário. Aquilo é lá do bloco 2, ele para lá na frente lá. Ei, nada necessário! Assisti ontem. Aí eu, cara, obrigado. Quando ele fala assistir, é assistir a transmissão. Isso, é porque a gente tem vários formatos. Né? A gente tem um formato em vídeo e tem formatos em áudio, né? Que os de áudio vão para plataforma de áudio e a de vídeo vai para o YouTube. Quer dizer que esse roxinho aqui vai aparecer. Né? Você estará lá. Full HD. Eita, viu todos os meus poros. Não se preocupe não, que você em paralelo com nós dois, Meu Deus. Não tem como ficar feio. A gente é feião, cara. É autoestima. É lá em cima, mas eu sou consciente. Galera, esse episódio só aconteceu porque exatamente pessoas têm acreditado no nosso trabalho, no nosso trampo, e a gente... Antes de encerrar aqui, a gente queria agradecer aqui ao Cantinho Criativo, que tem nos mandado da caneca, e esse mês ainda vai rolar o sorteio da nossa camisa e boné. Espero que eu ganhe. Calma. Não, do sorteio. Isso. Né? A gente vai te mandar lá o link do sorteio. E principalmente aqui a galera do Que Gordice, e que hoje se preocupa bastante com a nossa convidada e a gente agradece bastante. Muito obrigada. E hoje o lanche estava maravilhoso, a gente agradece aí a galera do Que Gordice, ao Felipe. Se você aqui é da Zona Norte, você procurar a Que Gordice no iFood e essas outras plataformas de delivery. A gente agradece muito e a gente agradece agora aqui a Andresa Ravena Fernandes, psicóloga e tudo mais, que teve um bom papo com a gente hoje. A gente agradece muito. Muito obrigado. Eu que Mais alguma coisa, Cadê? pela oportunidade. Por enquanto, a gente só tem a agradecer
pelo episódio de hoje, maravilhoso. E esperamos que você quiser voltar aqui, fizer ouvir novamente, que eu creio que ainda tem muito assunto, mas o nosso tempo é limitado, porque a gente ainda não tem como gravar tanto tempo assim, então é só agradecer mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, pela troca, né? A gente aprende trocando. Então, se a gente não tivesse canal de troca, não acontece. A vida não flui, nada acontece. E é isso aí, galera. Salve, galera. Sigam a gente aí no Tchau, Instagram, tchau. no YouTube e todas as outras plataformas de áudio. Spotify, Deezer, SoundCloud, Anchor. Essas plataformas aí. Meu Deus, eu esqueci o nome. A gente tá na Amazon Music, Carlos? Não, mas ainda eu não sei, eu não olho. É porque essa a questão, que é tanta coisa que eu já não sei. É tanta coisa que a gente nem sabe. Salve, galera. A gente agradece muito e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Galera, tchau.